Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Ordem dos Advogados do Brasil, senhor presidente, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação buscando afirmar a inconstitucionalidade das doações feitas para as campanhas eleitorais por empresas, entendendo que a participação do poder econômico, especialmente dos grandes bancos e dos grandes conglomerados, suprimia o sentido da igualdade, de modo a que cada eleitor contribuísse única e exclusivamente com o seu voto na escolha dos representantes do povo. Por outro lado, já há a certeza que os grandes contribuintes nas campanhas eleitorais são as grandes empreiteiras, os bancos, setores conhecidos, que conseguem tal força a partir do resultado das eleições, eleitos os seus financiados, eles conseguem viciar a representação popular. E isto se verifica de forma clara quando todos sabem que a maioria esmagadora dos eleitores é constituída de trabalhadores. E as representações populares eleitas, quando empossadas, decidem sempre a favor do capital, ficando o trabalhador muito distante da consagração dos seus direitos. O Brasil é a 7ª economia do mundo, e a miséria e a graça, de forma a mais clara em todos os pontos do nosso país, sendo a 6ª ou 7ª economia do mundo, ainda não conseguiu sequer conferir uma residência, uma moradia digna para todas as famílias. O processo de favelização representa uma permanente agressão que salta aos olhos, inclusive ou principalmente em capitais como o Rio de Janeiro, que ainda ousa dizer ser a capital cultural e política do Brasil. E aí, senhor presidente, a ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, com base na ordem jurídica vigente, já colheu no Supremo Tribunal, na votação da matéria, 5 votos em 6 votos. Isto é, basta
que um dos 5 restantes ministros do Supremo Tribunal Federal manifeste o entendimento de que a contribuição de pessoas jurídicas é inconstitucional, para que possamos, já em 2014, ter um pleito que acolha princípios democráticos de igualdade. É preciso dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil se baseou na legislação existente. Mesmo que o Congresso Nacional agilize a votação da reforma eleitoral, mesmo assim, se o Supremo Tribunal Federal manifestar o entendimento de que a contribuição por empresa é inconstitucional, a decisão há de valer compulsoriamente para a eleição de 2014. Já para a eleição de 2014, os pleitos passados não observaram, portanto, e esta será a conclusão, as normas constitucionais vigentes. E aí, senhor presidente, depois de um ministro ter pedido vistas, quando 5 já tinham votado a favor da pretensão da Ordem dos Advogados do Brasil, mais um ministro pede vistas, o ministro Gilmar Mendes. Mas com qual objetivo? Se um havia pedido vistas, a tramitação do processo ficou sobrestada, porque o ministro Gilmar Mendes não cuidou de analisar os argumentos, de analisar a fundamentação da OAB, fundamentação com a qual 5 ministros em 6 já haviam concordado. Mais um pedido de vistas. O objetivo qual é? É a procrastinação da decisão? Como fica, dentro de uma indecisão, o pleito de 2014? E aí, senhor presidente, um outro ministro, Marco Aurélio Mello, diz que a decisão do Supremo, se for tomada agora, já não poderá valer para 2014, porque muitos partidos já receberam a contribuição de empresas. Mas como? Se o prazo da lei ainda não foi aberto para as contribuições. Se algum partido já recebeu, recebeu ilegalmente. Tem que ser punido, responsabilizado por isso. E aí, outro argumento: não adianta a empresa não contribuindo, o caixa 2 vai crescer. Quer dizer, a ilegalidade do caixa 2 é usada como argumento exatamente para afirmar o caráter antidemocrático das eleições no nosso país, quando o poder econômico tem um peso que determina uma espécie de falsa representação, principalmente nas casas legislativas. Mas no poder executivo, óbvio, a influência do poder econômico. Aliás, influência do poder econômico que ainda influi no uso da mídia, porque o dinheiro compra os espaços nos jornais, nos rádios e televisão. Aí, os candidatos que vêm da base da classe trabalhadora, não tendo a contribuição das empresas, esses candidatos concorrem numa situação de muita inferioridade. E aí, a representatividade desejável e que deve decorrer da eleição
essa representatividade não é alcançada. O povo está sempre subrepresentado, ou representado por quem não tem compromisso com suas demandas, tem um compromisso com quem financiou a campanha. Por vezes, ou por rotina, nós temos escândalos e mais escândalos, decorrentes de quê? Da comprovação de que determinada decisão numa casa legislativa observou o interesse de quem patrocinou as maiores campanhas. Então, senhor presidente, é urgente que o Supremo Tribunal Federal conclua esta votação. É urgente que o Supremo Tribunal Federal demonstre claramente por sua maioria se a doação por empresa, já com apoio de 5 ministros, 5 entendendo que a doação por empresa é inconstitucional, e um apenas opinando pela constitucionalidade, que essa votação se conclua. E aí sim, dentro dos prazos da lei, não teremos mais a possibilidade de conviver com essa verdadeira orgia, o patrocínio, altas somas, elegendo falsos representantes do povo. Nós temos tido aqui, nesta casa, servidores públicos reivindicando seus direitos. Os servidores públicos deveriam ter maioria nesta casa. Conclusão, senhor. E por que não tem? Porque além do poder econômico, influi a máquina administrativa. Aqueles que são da base do governo, que se elegem fazendo obras, calçando ruas, botando uma bica aqui, uma bica ali, mas os serviços públicos e os servidores vão ficando abandonados. Quer dizer, o povo fica abandonado. Então, senhor presidente, eu concluo manifestando aqui a minha preocupação e até a minha indignação com essa manobra do ministro Gilmar Mendes. Aliás, o ministro Teori Savassi já tinha pedido vistas, procrastinando a decisão. Agora vem o ministro Gilmar Mendes. Quando ele concluir suas vistas, será que outro vai pedir vistas para empurrar esse julgamento até o final do ano, depois da eleição? Que o Supremo Tribunal, em tempo hábil, cumpra com o seu dever de decidir e que possamos, já na eleição de 2014, ter uma disputa mais igualitária, fora os tubarões que roubam a esperança do povo, comprando mandatos para seus representantes. Que a vontade do povo prevaleça, senhor presidente.